Muito em breve nós estaremos iniciando o nosso culto. Se você está sozinho ou acompanhado, não importa. Se ajeita, se acomoda agora no seu lugar, coloque de lado tudo que esteja talvez te distraindo e use esses primeiros instantes para você, no seu coração, se preparar para cultuar a Deus, para receber dele uma porção da sua palavra, para que esse seja o momento de um encontro com Deus.
Só em Cristo posso confiar. É minha força, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abala. Que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou, frágil bebê, mas pleno Deus, que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu, por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu vivo. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu, vivo ele está, ressuscitou. Vitória eterna conquistou, do meu pecado livre estou, de Deus eu sou, e Ele é meu, comprou-me com sangue de Jesus.
Quero dar as boas-vindas a você nesta manhã que escolheu estar aqui junto conosco. É um espaço para nós podermos louvar ao Senhor, entendendo que Ele é a rocha que não se abala. Oh, como é bom nós começarmos ouvindo essa música, tendo a certeza de que Jesus, a sua presença, nos dá total segurança. Nós podemos basear toda a nossa esperança nele e não em mais nada, e por conta disso, nós queremos então louvar o seu nome e entrar na sua presença nesse instante. Curva a sua cabeça e vamos orar. Ó Pai, nesta manhã nós estamos felizes em entrar na sua presença, com júbilo nos corações, tendo a certeza da sua presença conosco. Pedimos agora que venha receber o nosso louvor e venha também nos instruir segundo a sua boa palavra, ministrada aos nossos corações nesta manhã, é o que pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos louvar o nosso Deus. Declaram os céus a glória de Deus, e todo o universo vem louvar, seus feitos contar, os céus e o mar levantam a voz, e toda a criação exalta ao Rei dos Reis. Vem adoremos, pois Jesus é Senhor, eterno Senhor, que breve virá. A sua palavra ficará quando tudo passar. Vem adoremos, pois Jesus é Senhor. Contemplemos e nos prostremos, pois Jesus é Senhor. Aleluia! 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 Ele é digno de louvor. Aleluia! Aleluia! Ele é digno de louvor.
descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse grande amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou a minha gratidão. É de coração, é de coração, tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração, é de coração. Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Bom é poder louvar o Senhor, bom é poder cantar e celebrar a Jesus Cristo. Deus tem feito maravilhas em torno do mundo inteiro. E nesse mês de março, na nossa denominação, é mês de campanha da nossa Junta de Missões Mundiais. E nós temos exposto alguns vídeos ao longo desse mês, mostrando os vários setores de trabalho ao redor do mundo. Hoje nós queremos colocar para que nós ouçamos um pouco sobre todo o trabalho que acontece
no Oriente Médio. É muitos focos de trabalho, mas nesse vídeo nós estaremos ouvindo do pastor Gessé Carvalho. Não se assuste, o rosto dele está ocultado por medida de segurança. Ele trabalha em situações de risco e ele não pode se expor, então ele comunica, mas com esta característica no vídeo. Não é defeito do seu aparelho, é intencional para poder proteger a sua identidade. Mas ouçamos com atenção, enquanto ele vai descrevendo várias atividades e eventos voltados aos segmentos ali do Oriente Médio, onde nós podemos juntos orar e ter ali informações. Vamos ouvir. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, nossos missionários mobilizadores aí no Brasil. Aqui quem vos fala é o missionário Gessé Carvalho, e uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês agora um pouquinho daquilo que Deus tem feito no Oriente Médio, no norte da África e no Sahel africano, a região 5, região que nós coordenamos, eu e a Késia. Eu queria que vocês pudessem compartilhar com os nossos parceiros e parceiras aí no Brasil um pouquinho do que o poder transformador de Jesus tem feito na vida de tantas e tantas pessoas ali naquela região. A Tenda de Brincar é um projeto que já é um sucesso conhecido por muitos, e centenas de crianças são abençoadas com esse projeto, recebendo ali amor, carinho, educação, tendo suas vidas transformadas. E nós temos agora ainda temos o desafio de abrirmos uma outra tenda em outro acampamento para atender outras crianças refugiadas. A pandemia trouxe algumas dificuldades em relação a esse projeto e essa proposta, mas nós queremos este ano ainda iniciarmos a tenda num outro acampamento. E serão mais centenas de crianças, pelo menos 120 crianças, que serão atendidas por esse novo projeto, recebendo ali amor, carinho, a palavra de Deus sendo transmitida para essas crianças. A Esperança aos Refugiados é um outro projeto também que atende refugiados, agora refugiados sírios, continuou suas atividades, algumas virtualmente, mas são mais de 80 famílias, 430 pessoas, mais ou menos, que são atendidas pelo projeto, recebendo as cestas básicas, cursos de capacitação, de formação, alguns foram oferecidos online. E só no segundo semestre, mais 10 pessoas desse grupo entregaram suas vidas a Jesus e foram batizadas. Temos ainda pelo menos 20 pessoas que estão sendo discipuladas nesse processo de conhecer a Cristo, de conhecer a Jesus, de ter a sua vida também transformada pelo poder transformador do Evangelho. A Fábrica da Esperança já não é mais apenas um projeto, é um programa que nós temos adotado num dos países ali do Sahel africano, atende uma média de 400 pessoas na sua clínica, na nossa clínica, pelos nossos médicos que ali atuam. 300 crianças estão estudando em nossas escolas, fora as crianças que estão no PEP, também são beneficiadas pelo nosso projeto, e 3 igrejas estão sendo plantadas ali na região. São vidas e mais vidas que serão transformadas pelo poder do Evangelho. O programa Bíblia para os Povos também acontece na nossa região, no Oriente Médio, com os povos de língua farsi, e no segundo semestre desse ano, de 2020, nós tivemos 337 pessoas que se converteram a Cristo, 420 pessoas foram batizadas, e nós tivemos 387 pessoas que foram discipuladas e treinadas num programa que é chamado Safar, significa jornada, para desenvolver o discipulado 1 a 1. Então, nós temos aí 387 pessoas no segundo semestre que estão preparadas para alcançar outras pessoas e discipular outras pessoas. Nós temos o testemunho do Nader. Nader mora numa vila de um pouco mais de 100 pessoas, uma vila completamente muçulmana.
ele saiu para questão de trabalho e encontrou com um desses nossos discípulos que falou de Jesus, e durante o período que o Nader esteve fora, ele foi discipulado e depois continuou acompanhando o projeto do Safar online. Quando voltou para sua vila, ele compartilhou de Jesus com seus familiares e alguns amigos. E hoje, menos de 6 meses depois do Nader ter voltado para sua vila, nós temos 12 pessoas naquela vila que já entregaram suas vidas a Jesus. Isso é uma alegria tremenda, porque num vilarejo onde um pouco mais de 100 pessoas vivem, nós temos aí, podemos dizer que temos uma vila alcançada, ou seja, um povo que não era alcançado hoje deixou de ser um PNA, porque nós temos pelo menos mais de 10% daquelas pessoas que vivem ali naquela localidade que foram alcançadas pelo poder da graça, do amor de Jesus. Então, essas são algumas das notícias que eu queria dar para vocês. Poderia falar muito mais coisas, dar muito mais informações, mas isso é um pouquinho daquilo que Deus tem feito. E eu espero que Deus abençoe grandemente as suas vidas e que vocês possam aí compartilhar um pouquinho disso tudo com os nossos parceiros e parceiras no Brasil. Fiquem com Deus, Deus os abençoe, um grande abraço. Se você gostaria de participar com uma oferta junto à nossa junta de missões mundiais, você poderá ofertar para o Fundo Missionário. Qualquer contribuição terminando em 0,30 será destinado ao Fundo Missionário, e tudo que for coletado nesse mês de março será reencaminhado à Junta de Missões Mundiais. Que bom nós podermos ouvir um pouco do todo o trabalho que está sendo feito ali no Oriente Médio, entendendo que são vários setores, né? Crianças, refugiados, gente que Deus tem colocado para trabalhar com esses grupos, semeando o amor e o Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos também oportunidade de assistir não apenas os de longe, mas os de perto também. Nós temos a nossa Fundo de Ação Barnabé, que é qualquer contribuição terminando com 0,15. E deste fundo, desta Ação Barnabé, retiramos recursos para auxiliar toda a situação familiar da nossa família aqui da igreja, que estão necessitados por um motivo ou por outro. Gente que precisa de uma forcinha, e nós temos então de onde tirar para ajudar os nossos irmãos. Se você gostaria, faça ainda durante esses dias, ou até hoje, uma contribuição para a Ação Barnabé, 0,15, para você poder ajudar os que tanto precisam em nosso meio. E nós ainda temos o privilégio de ofertar de volta ao Senhor, usando dos nossos recursos como expressão de louvor, como privilégio que nós temos de participar no seu reino. Jesus nos disse: buscai primeiro o reino de Deus, e todas estas coisas ou as demais coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são estas? São as nossas necessidades. O que comer, o que beber, com que nos vestir. Tudo isso, Mateus 6, versículos 31 a 33, vai nos instruindo e nos garantindo. Agora é o momento de você poder participar na sua devolução de ofertas e dízimos, louvando assim ao Senhor. Here I stand.
Oremos. Pai, gratos pelo privilégio de participar do Teu reino. Obrigado, Senhor, por cada oferta que foi oferecida nesta manhã. E eu tenho certeza, Senhor, que estas ofertas serão usadas para engrandecer o Seu santo nome, tanto aqui em casa como também no outro lado do mundo. Nós lembramos, Senhor, do pastor Jessé Carvalho e de todos da nossa junta que atuam em meio ao Oriente Médio, dentro de situações, muitas vezes, de alto risco, situações que são hostis ao Evangelho, a Jesus e a todos que o proclamam como Senhor e Salvador, mas nós celebramos como tem sido usado cada um de maneiras amorosas, de maneiras empoderadas pelo Teu Espírito, de alcançar as pessoas com o amor de Jesus, estendendo uma mão de ajuda, desenvolvendo projetos que beneficiam não apenas a população em geral, mas em específico aquelas pessoas que precisam tanto saber do amor de Cristo. Continue então a usar a nossa junta de missões com todos a sua força missionária no Oriente Médio para falar de Jesus naquele canto do mundo. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. As 4 estações do casamento. Esse é o tema do nosso próximo encontro de casais. Sábado que vem, 27 de março, às 19 horas, na plataforma Zoom. Pastor Kleber e a Vânia vão falar sobre as fases que o casamento, na jornada de casamento, enfrenta, as oportunidades e os desafios. Eles vão nos conduzir num bate-papo descontraído, baseados nesse livro do pastor Gary Chapman. Participe, convide seus amigos, você vai receber o link. Próximo sábado, 27 de março, às 19 horas, um bate-papo com o pastor Kleber e com a Vânia sobre as 4 estações do casamento. Você é meu convidado. Queridos irmãos, temos vivido tempos difíceis. E, como vocês sabem, estamos agora na fase emergencial e os nossos cultos, mais uma vez, foram suspensos. Mas eu quero desafiá-lo a ficar conectado conosco, como igreja. Desde que começou toda a situação que temos enfrentado, temos aqui os nossos cultos online, temos tido também, sempre que possível, cultos presenciais. E eu quero convidar você para estar conectado conosco, por meio dos nossos cultos dominicais, os nossos cultos de quinta-feira, mas principalmente através dos nossos grupos que acontecem durante a semana. Nós temos grupos para as crianças no domingo à tarde, aula às 17 horas, temos escola bíblica dominical para o IBC Kids, temos reuniões para juniores no sábado, temos durante a semana reuniões para adolescentes, para jovens, grupos de oração de mulheres, reunião de oração de homens também, temos grupos da terceira idade, temos domingo de manhã a nossa escola bíblica dominical. Você tem inúmeras oportunidades de estar conectado, de estar em comunhão. Não passe esse tempo sozinho e isolado. Além disso, nós temos aí uma linha especial para você que ainda não participa de nenhum grupo e queira se conectar. Mande um WhatsApp para o número que aparece na sua tela, dizendo, olha, eu quero participar desse grupo da minha idade, e você vai ser encaminhado para o líder desta área. E, por fim, eu quero dizer a você que estamos nesse tempo, como pastores, orando e te acompanhando. Há uma linha exclusiva para oração e aconselhamento. Se você precisa de oração, se você quer mandar um pedido, quer que um dos pastores ore com você, se você quer marcar um horário para aconselhamento, basta você mandar um WhatsApp para essa linha, esse número, é uma linha exclusiva para os pastores terem um contato com você. Teremos prazer em te ajudar. Não se isole. Lembre-se, os dias são difíceis, mas juntos nós somos mais fortes e juntos nós somos melhores. Que Deus te abençoe.
cada domingo deste mês, nós temos seguido as orientações de estar orando em prol do nosso país. Na verdade, nós temos sido instruídos e encorajados a estar desenvolvendo orações diárias em prol da nossa nação. Nós sabemos que Deus, Ele ouve toda e qualquer oração, e não é apenas por nós orarmos todo dia que Ele saberá de algo que talvez Ele não soubesse. Não é esse o intuito. O intuito é de nós buscarmos em Deus o seu toque, a sua presença, as suas soluções, a sua cura, a sua restauração dentro de um sistema onde muitos sofrem e muitas coisas não andam de acordo com os preceitos da palavra de Deus. Então nós temos onde recorrer, é com o próprio Deus. Nessa manhã nós queremos fazer igual. Eu convido a você que está nos assistindo, de você também apresentar no altar de Cristo nesse momento o que está no seu coração, o que passa na sua situação, leve a Jesus. Deixe que Ele tome conta, que Ele vai mostrando o caminho certo e que Ele lhe dê a sua paz e a certeza da sua presença. Curva sua cabeça comigo e oremos. Ó Pai, nesta manhã, nós ao entrarmos na sua presença, nós queremos proclamar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de nós mesmos, das nossas almas, é o Senhor e Salvador desta igreja, e é o Senhor e Salvador que está pronto e apto a estar interagindo com amor e poder na vida de todos que o invocam e que o buscam. Ó Pai, nesta manhã eu quero colocar cada pessoa nas suas mãos que está nos acompanhando. Cada um, Senhor, tem as suas próprias lutas e dificuldades. Cada um sabe, Senhor, onde que está ali o dilema de seu viver. Cada um sabe a dor que está presente ou também a alegria que invade o coração. Nós temos pedidos e motivos de gratidão todos juntos nesta manhã. Eu quero em particular, Pai, nesta manhã apresentar para Ti todos do nosso meio, a princípio, que atuam na parte da saúde pública da nossa nação. Estamos falando, Pai, sobre os profissionais da saúde. Muitos destes, Senhor, têm trabalhado com afinco já por este ano inteiro, estão esgotados, estão não apenas fisicamente exaustos, mas emocionalmente já passaram do limite. Já não tem mais de onde tirar, de dentro para fora, para poder oferecer às multidões que ainda precisam ser tratadas. E eu peço, Senhor, que esteja agora assistindo cada homem, cada mulher envolvido em todo e qualquer aspecto da saúde pública da nossa nação, da saúde privada também, que cada um, Senhor, possa sentir a presença do Teu toque, a restauração do seu amor, saber, Senhor, no seu íntimo, buscar no seu íntimo e no relacionamento contigo este reânimo de vida, para poder continuar a dar o melhor de si para tantas pessoas que necessitam. Muitos, Senhor, já expressam, Pai, uma profunda depressão. Outros, Senhor, estão já passados do limite e funcionam quase que no automático. E nós, Pai, pedimos, junto a estas queridas pessoas, a sua presença, o seu alento, a sua força, o seu poder. Esteja, Pai, restaurando, então, na alma de cada um, para que consigam fazer e desenvolver o trabalho para ajudar outras pessoas. Pai, nós lembramos também que esteja trabalhando não apenas no emocional dos profissionais de saúde, mas no emocional de toda a população, Senhor, do Brasil. Cada pessoa, cada homem, mulher, adolescente, jovem, criança, cada um, Senhor, sentindo na pele as dificuldades desta época, e sabemos, Pai, que ainda a estrada está ainda se alongando pela frente. Existe ainda mais tempo dentro deste momento. E nós pedimos, Senhor, que esteja trabalhando nos nossos corações,
nas nossas almas, dando também a cada um de nós força, alento, esperança, esperança que está em Jesus, para que nós possamos com alegria olhar para o dia presente. O dia de amanhã é outro dia, mas o dia de hoje nós escolhemos olhar para Ti em esperança e expressar louvor e gratidão. Venha, Senhor, trabalhar então assim nas nossas vidas, é o que pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Minha esperança até o fim é Cristo que morreu por mim. Eu creio só no meu Senhor, no nome do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não posso a face ver, a sua graça vou viver. Em cada crise sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Jamais falhou ao prometer, nas lutas vem me socorrer. Ao sobrevir à tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Neste lugar de adoração, cantamos teu amor. Como só corpo te daremos a glória e o louvor. De corações abertos, erguemos nossas mãos. Vem, toma o teu lugar de honra em nós. Emanuel, estás conosco. Rei da paz, grande és, o soberano Deus. Nossos louvores ao Senhor subirão aos céus. A tua glória e redenção encheu este lugar, pois tu somente és santo, és louvado em Sião, Senhor e Rei, para sempre reinarás.
és o soberano Deus, Emanuel, estás conosco, Rei da paz, grande és o soberano Deus, pois tu somente és santo, és louvado em Sião, Senhor e Rei para sempre reinará. Emanuel, estás conosco, Rei da paz, grande és o soberano Deus, Emanuel, Emanuel, estás conosco, Rei da paz, grande és o soberano Deus. Vivendo no Espírito, esta é a série que temos aqui compartilhado com você nos domingos de manhã, falando sobre a pessoa, a obra ou ministério do Espírito Santo. Ter o Espírito Santo habitando em nós é um dos grandes privilégios que nós temos. A Bíblia fala que o Espírito Santo é o selo que o Senhor nos dá, garantindo que somos agora propriedade de Deus. Ter o Espírito em nós é uma grande bênção. Jesus disse que ele deveria voltar para o céu para o nosso benefício. Lá em João 16:7, ele diz: todavia digo-vos a verdade, é para vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei. E diz mais ainda, lá em João capítulo 14, 16 e 17, que ele rogaria o Pai, que nos daria um outro Consolador para que ficasse conosco para sempre. Isso no verso 16 e o verso 17, porque ele, o Espírito Santo, habita convosco e estará em vós. Ter o Espírito Santo habitando em nós é nada menos do que ter Deus habitando em nós. É Deus atuando em nós, é a Trindade. Nós vivemos uma era em que Deus se manifesta no mundo, Deus realiza a sua obra no mundo por meio do seu Espírito. Por isso essa série Vivendo no Espírito. Nós precisamos resgatar a prioridade, a centralidade do Espírito Santo na vida da igreja e da nossa vida pessoal. Eu estou convencido que uma maior abertura à obra do Espírito é a maior necessidade de cada crente e de cada igreja no século 21. John Stott diz que não existiria igreja, vida cristã sem Espírito Santo. Ele fala, é impossível ser cristão sem falar em viver e crescer como cristão, sem o ministério do gracioso Espírito de Deus. Tudo que temos e somos como cristãos, devemos a Ele, isso é, ao Espírito Santo. Por isso, vida cristã é vida no Espírito. Por isso esse título, Vivendo no Espírito, porque vida cristã é vida no Espírito. Sem a presença, a obra do Espírito Santo, nem nós, nem nossas igrejas seremos aquilo que Deus planejou que nós sejamos. Sem a obra do Espírito Santo, sem a atuação dele, nós não seremos o cristão. A igreja não será a igreja que o Senhor quer que ela seja. Então, nessa série, meu objetivo é ajudá-lo a compreender a pessoa e ministério do Espírito Santo e, com isso, desafiá-lo a dar em sua vida e em nossas igrejas o lugar devido ao Espírito Santo. Compreender quem o Espírito Santo é, como ele atua e, com isso, sermos motivados a dar lugar ao Espírito em nossa vida, a Deus atuar em nossa vida.
O objetivo é que nós vivamos na dinâmica do Espírito, que a nossa vida seja dirigida pelo Espírito, que nós andemos no Espírito, que nós vivamos pelo Espírito. O tema de hoje é sob nova direção. Sob nova direção é uma expressão muito conhecida, usada em geral, aí, principalmente no ramo do comércio, quando um comércio muda de dono ou de gestor. Eles colocam lá, olha, agora sob nova direção. Eles colocam lá sob nova direção, dizendo, olha, o proprietário mudou, ou mudou a gestão, e pode aguardar mudanças, pode aguardar boas surpresas, sob nova direção. Eu diria que é exatamente isso que acontece quando eu e você nos convertemos. Deus colocou uma placa em nossa vida, sob nova direção. Quando você, antes de conhecer a Jesus, nós vivíamos, diz a Bíblia, pelos desejos da carne. Vivíamos de acordo, a palavra de Deus diz aos Efésios, segundo o espírito desse mundo, segundo o espírito de Satanás que opera nesse mundo, assim nós vivíamos. Nós vivíamos sob aquela direção, qualquer pessoa. Sem Deus vivia assim, diz Efésios capítulo 2, nós éramos dirigidos por eles, mas agora, quando nos convertemos, nós estamos sob nova direção, porque a conversão é uma troca de dono na nossa vida. Cristo agora é o Senhor, proprietário da nossa vida, e nós vivemos sob sua direção. O apóstolo Paulo, que fala muito disso, diz lá em Romanos 8:9, vós, porém, falando dos cristãos, vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito Santo, ou se é que o Espírito de Deus habita em vós. Em outras palavras, vós, porém, não estáis sob a direção da carne, mas sob a direção do Espírito. É sobre isso que eu quero falar hoje, sob nova direção. Texto Gálatas 5:16-25, que leio agora, viver sob a direção, sob a nova direção do Espírito Santo. Texto de Gálatas 5:16-25, leio agora. Mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria e feitiçaria, inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já vos previni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne, juntamente com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Palavras-chave aqui relacionadas ao Espírito. Andar, ele usa a expressão andar sob a direção do Espírito, ou ainda andar pelo Espírito, ser guiado pelo Espírito, e diz também viver pelo Espírito. Andar, ser guiado e viver pelo Espírito. Deus deseja que cada área da minha e da sua vida sejam dirigidas, ou seja dirigida pelo Espírito Santo. Cada área, isso é todas as áreas da nossa vida dirigidas pelo Espírito Santo. Deixa eu pensar nessas três palavras que citei agora. O viver, o andar, o ser guiado. E como isso fala de estarmos sob a nova direção, a direção do Espírito. Viver pelo Espírito se refere a um relacionamento contínuo. Ele diz, se vivemos pelo Espírito, falando de vida, está dizendo que então que a nossa relação com o Espírito Santo não é só aquela relação no ato da conversão, ou antes e durante a conversão, em que fomos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Já vimos aqui que quando nos convertemos, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Por isso, vivemos pelo Espírito. Viver pelo Espírito significa desenvolver um relacionamento
contínuo com o Espírito Santo. Não apenas ter recebido a convicção do pecado, da justiça e do juízo, não apenas ter se convertido, passado pelo novo nascimento, mas viver, sim, essa nova vida. Francis Chan diz que, ao longo das Escrituras, lemos a respeito de um relacionamento que nos convoca a uma busca ativa pelo Espírito Santo. Mas, infelizmente, nós somos muito tendentes a não viver sob a direção do Espírito Santo. Nós, muitas vezes, queridos, acrescentamos ou tentamos adicionar um pouco do Espírito Santo na nossa vida, em algumas decisões, em algumas situações. Mas já vimos aqui que o Espírito Santo é uma pessoa, não é uma força, não é uma energia, nem é, vou usar a expressão, não é nem um pozinho que você possa acrescentar na sua vida, não. O Espírito Santo é a pessoa divina com a qual nos relacionamos. Nós não podemos acrescentar ou tentar adicionar o Espírito Santo em nossa vida e continuar a viver como vivíamos. Não, ele não se presta a esse papel. Nós temos que viver pelo Espírito. Então, nós temos o Espírito Santo em nossa vida. Nós vivemos sob a direção do Espírito Santo. Portanto, viver pelo Espírito significa ter um relacionamento contínuo com Ele. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo diz sobre o ser guiado pelo Espírito. Isso é, seguir sua orientação. Verso 18 ele diz: mas se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. Ele está dizendo, queridos, que o Espírito Santo está em nossa vida para nos guiar. Nós não podemos e não conseguimos viver a nossa vida pela nossa própria força e sabedoria. Ele está em nós para nos guiar. Jesus diz, ele vos guiará a toda a verdade. Ele vai guiar o cristão na verdade, mas temos que estar abertos a Ele, temos que estar cheios do Espírito, não podemos extinguir o Espírito. Então, ser guiado é ser dirigido pelo Espírito, é seguir sua orientação. Mas minha pergunta é, o quanto do Espírito Santo, ou quanto o Espírito Santo tem liberdade de nos ajudar em nossas decisões a tomar? O quanto ele participa. Andar no Espírito Santo não é apenas saber qual é a vontade de Deus para a minha vida futura, mas para a minha vida hoje. É um relacionamento de orientação sobre o que eu vou fazer. Queridos, nós podemos ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo guia. Você não vai ouvir de maneira audível, mas você vai ouvir e sentir a direção de Deus na sua vida. Nós temos que perguntar para todas as áreas. Pense, por exemplo, na direção do Espírito, nos seus relacionamentos interpessoais. Quando o Espírito Santo te orienta a ser mais gentil com alguém, a perdoar alguém, a ter amizade com alguém, ao restaurar o relacionamento com alguém, quando ele diz a ajudar alguém, quando o Espírito Santo te guia nessa área dos relacionamentos, a amar mais alguém, quando o Espírito Santo te ajuda nas suas questões financeiras, o quanto o Espírito Santo participa das suas decisões financeiras, nas suas decisões de planos em relação à vida presente e futura. E quanto aos seus negócios, o Espírito Santo participa dos seus negócios. Queridos, ele precisa ter assento ali no conselho de administração e tendo ali a palavra final, ele tem que dar a palavra para a sua vida nos seus negócios. Queridos, viver ou ser guiado pelo Espírito significa seguir sua orientação. É uma vida de dependência, buscando a orientação do Espírito, que tem toda a sabedoria. Então, o texto está nos dizendo assim, viver pelo Espírito, ser guiado pelo Espírito, e ele diz ainda, andar no Espírito, que é depender dele para vencer o pecado. O texto diz, mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne. E ele diz então,
que é o andar pelo Espírito, que nos ajuda a ter vitória. Queridos, a carne é a natureza pecaminosa, que faz oposição àquilo que vem do Espírito Santo, além do mundo e do diabo atuando contra nós. Nós não somos capazes de vencer a carne, a nossa natureza com inclinação para o mal, se não for pelo Espírito Santo. Nós não conseguimos vencer simplesmente com a nossa força de vontade. A solução não é lutar contra a carne, mas se entregar à vontade do Espírito. Esse versículo literalmente diz o seguinte: mas se vocês forem voluntariamente conduzidos pelo Espírito, então não estarão debaixo da lei. É a permissão para que o Espírito Santo atue na nossa vida, é andar no Espírito. Isso acontece com alguém cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo passa a escrever a lei em nosso coração. Ele nos coloca em nós um desejo de obedecer. Quando andamos pelo Espírito, Ele nos capacita a vencer o pecado. Nós não vamos compartilhar agora, vamos fazer isso numa próxima oportunidade, mas o texto fala aqui das obras da carne e do fruto do Espírito. Ele fala, por exemplo, o que a nossa vida produz se nós vivemos andando na carne. Ele fala de todos aqueles vícios que farão parte da nossa vida, como o texto que lemos, vejam só para citar alguns, ele fala aqui de imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizades, rivalidades, ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo, inveja, bebedeira, orgias e coisas semelhantes a essas, queridos. Ele está dizendo que nós, se vivermos na carne, esta vai ser a nossa inclinação. Se nós tentarmos viver com a nossa própria força, mas ele diz, se nós andarmos pelo Espírito, nunca satisfareis a carne, porque os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, e o que ele vai produzir, que vamos ver numa outra oportunidade, o fruto do Espírito. O que o Espírito Santo produz se nós vivermos pelo Espírito? O amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Quando nós nos submetemos à direção e orientação do Espírito, Ele nos torna santos. Uma jornada que dura por toda a vida. E as virtudes de Gálatas 5, 22 e 23 começam a aparecer em nossa vida, porque nós somos submissos. E aí nós vencemos aquele conflito, porque a vida cristã é uma experiência de conflito. Paulo diz isso, que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, e o mal que ele detestava, ele fazia. É a realidade de cada cristão. A carne está em conflito contra o Espírito contra a carne. Paulo diz aos Romanos, Paulo diz aos Gálatas, mas nós podemos vencer vivendo submissos ao Espírito. O Espírito nos liberta dos pecados dos quais nós não podemos nos livrar por esforço próprio. Portanto, vida cristã não é vida de esforço próprio, vida cristã é vida no Espírito. Queridos, se tudo que você quer é adicionar um pouquinho, embora isso seja impossível, adicionar um pouquinho do Espírito Santo na sua vida, não vai ter jeito. Mas se você realmente quer viver uma vida que agrada a Deus, ou que agrade a Deus, então você precisa desesperadamente do Espírito Santo. A vida cristã é vida no Espírito. Se você já creu em Jesus, se abandonou o caminho que você seguia, saiba que agora existe um novo caminho, que é viver sob uma nova direção, viver sobre o Espírito. A vida cristã é vida no Espírito. Tudo que nós somos e temos, nós devemos ao Espírito Santo. O meu chamado hoje para você, que são as palavras do apóstolo Paulo, é que nós possamos tomar consciência que uma vez salvos, nós vivemos sob nova direção. Estamos sob nova direção do Espírito Santo e, portanto, estarmos prontos
a viver pelo Espírito, a sermos guiados pelo Espírito e a andarmos pelo Espírito. Porque a vida que agrada a Deus, a vida vitoriosa, a vida que traz alegria, a vida marcada por uma direção plena do Espírito Santo, é esta vida em que eu vivo pelo Espírito, eu ando pelo Espírito e eu sou guiado pelo Espírito. Que hoje você, mais uma vez, possa ser tocado a dar ao Espírito Santo na sua vida um lugar central, que Ele seja o Senhor da sua vida e que a sua vida possa no dia a dia, seja na forma como você vive, nas decisões que você toma, na sua luta contra o pecado, possam ser marcadas pela vitória dada pelo Espírito e que já está disponível a nós, porque Ele quer isso. O Espírito Santo vive em nós, habita em nós, para que você tenha comunhão com Deus, para que você receba orientação e para que você vença a luta contra o pecado. Que Deus nos abençoe e que o bendito Espírito Santo esteja atuando profundamente em nossa vida. Amém. Meu Deus e Pai eterno, autor da criação, poderoso, foi por sua graça que o Verbo se encarnou. Cristo, tu salvas. Acredito em Deus o Pai, acredito em Jesus, creio em seu Santo Espírito, meu Deus é três em um, creio que venceu a morte, que nos levantarás, eu creio em ti, só em Jesus Cristo. Juiz e defensor, sofreu ali na cruz, perdão eu encontro, desceu até as trevas, em glória ressurgiu, para sempre reinará. Acredito em Deus o Pai, acredito em Jesus, creio em seu Santo Espírito, meu Deus é três em um, creio que venceu a morte, que nos levantarás, eu creio em ti, só em Jesus Cristo. Creio em ti, Jesus. Creio que ressuscitou. Creio que Jesus é o Senhor. Creio em ti, Jesus. Creio que ressuscitou. Creio que Jesus é o Senhor. Acredito em Deus o Pai, acredito em Jesus, creio em seu Santo Espírito, meu Deus é três em um, creio que venceu a morte, que nos levantará, eu creio em ti, só em Jesus Cristo. Acredito na vida eterna,
acredito na comunhão, acredito em seu povo e em tua igreja, ó Deus. Creio que ressuscitaremos quando Jesus voltar. Eu creio em ti, só em Jesus Cristo. Eu creio em ti, só em Jesus Cristo. Eu creio em ti, só em Jesus Cristo. Logo mais hoje pela manhã nós temos a nossa EBD online, virtual, pelo Google Meet. Você que já faz parte, já vai entrando na sala às 10h30, é o horário oficial para começar. Se você está chegando aqui novo, vai para o nosso site, o site da igreja, ibcambuí.org.br, ali você poderá encontrar as informações de como você poderá fazer parte da nossa EBD e usufruir desse momento. Também queremos convidar a todos que voltem nessa noite para o nosso encontro às 19 horas. Nós teremos o nosso encontro virtual. Você é o nosso convidado. Volte. O pastor Elias vai estar desenvolvendo a próxima pregação da série Academia da Alma. E eu tenho certeza que você não vai querer perder. 19 horas está marcado o nosso encontro para esta noite. Deus abençoe a IBD e o restante do nosso domingo. Eu creio em ti, só em Jesus Cristo. Juiz e defensor, sofreu ali na cruz, perdão eu encontro, desceu até as trevas, em glória ressurgiu, para sempre reinará. Acredito em Deus o Pai, acredito em Jesus, creio em seu Santo Espírito, meu Deus é três em um, creio que venceu a morte, que nos levantarás, eu creio em ti, só em Jesus Cristo, creio em ti, Jesus. Jesus é o Senhor. Creio em ti, Jesus. Creio que ressuscitou. Creio que Jesus é acredito em Deus o Pai, acredito em Jesus, creio em seu Santo Espírito, meu Deus é três em um, creio que venceu a morte, que nos levantará, eu creio em ti, só em Jesus Cristo, acredito na vida eterna, acredito na comunhão, acredito em seu povo e em